Teve um momento específico, eu trabalho com atuação, né? Teve um momento específico que comentaram comigo que teria uma bolsa de estudos em outro país. E eu tinha a oportunidade de fazer o teste para aquela bolsa, mas na época eu não falava inglês. Eu já estava estudando, mas eu estava num dos primeiros livros ali e eu acabei nem tentando aquela oportunidade. Sempre ficou aquela pulguinha atrás da orelha, sabe? Do tipo, putz, será que se eu já falasse inglês fluente nesse momento, eu estaria em outro lugar hoje? Quanto antes você começa algo que você vai levar para sua vida inteira, melhor, né? E eu lembro que desde o ensino fundamental, principalmente no ensino médio, eu tinha muitas amigas que já falavam inglês, que gostavam muito de ouvir música em inglês. E eu lembro que era muito difícil o tanto que eu tinha que me esforçar pra entender do que elas estavam falando, assim, não só em questão de artistas de outro país, mas das letras das músicas mesmo. Eu lembro que eu pegava a letra da música e ficava lá tentando entender o que era, pegava a tradução pra poder conversar com as minhas amigas. Como eu trabalho com atuação, tem muita referência, por mais que eu veja muito filme em português, por serem filmes nacionais, tem filme que é base de estudo pra atuação e que é referência que todo ator precisa assistir. Eu sentia muita falta disso antes de falar inglês, de conseguir assistir um filme em inglês, de repente sem legenda ou com a legenda em inglês também. Eu acho que muitos brasileiros passam por isso, muitas pessoas passam por isso, de não se imaginar realmente indo pra outro país, e muitas vezes o idioma é a primeira barreira ali. Eu acho que demorou um pouquinho pra eu conseguir virar essa chave, assim, de beleza, agora eu falo inglês, eu tenho acesso, eu realmente posso viajar sozinha e me comunicar sem ter dificuldade nenhuma, assim. Isso foi, acho que uma das melhores sensações que o idioma trouxe pra minha vida. Eu gosto muito de coisa prática. Como eu vim do teatro, e eu sempre gostei muito, assim, de conversar e de estar com as pessoas, eu sentia falta disso, principalmente nas aulas de inglês na escola, porque era sempre pegar a matéria, copiar, colar, era traduzir aquilo ali. Então, tinha muita coisa que eu sentia que eu até sabia. Eu sabia traduzir, eu sabia ler, eu entendia o que estava escrito ali, mas na hora que eu tava ouvindo a música, eu não entendia. Ou na hora que eu tava vendo o filme, eu não entendia e eu não me sentia segura pra falar com as pessoas em inglês. E eu acho que principalmente por crescer nesse meio do teatro, que é um lugar que a gente se expõe muito, né? Porque cada vez que o ator ou a atriz sobe no palco, ela tá na frente de muita gente com o foco pra si. E isso nunca me incomodou, eu sempre me senti muito confortável, sempre gostei muito, na verdade, de ser o centro das atenções. Mas quando o assunto era inglês, era o momento que eu tentava fugir, assim. Eu queria que ninguém falasse de assuntos que envolvessem inglês, porque eu me sentia muito insegura nesse sentido. Foi quando um amigo meu que falava inglês, ele me mandou um link de um filme que ele tinha assistido e pediu pra eu assistir. E eu queria muito falar com ele sobre aquele filme. Eu pensei, vou tentar, né? Vai que eu consigo entender. O filme era todo em inglês e a legenda era em inglês também. Se eu não me engano, eu estudava 1 ano na Rockefeller. E eu consegui entender o filme inteiro, assim. Quando eu terminei, eu fiquei, meu Deus, eu não acredito. Na hora, assim, foi uma sensação muito boa mesmo, porque daí eu lembrei de todas as vezes que eu não tinha conseguido ou eu tinha fugido daquele assunto pra não me sentir excluída, e daí foi a primeira vez que eu senti assim, beleza, agora eu sei o que eu tô fazendo e agora nada mais me impede de falar inglês com ninguém. Eu acho que o principal de tudo, assim, é a questão da conversação. Eu gosto muito de conversar, gosto muito de conhecer pessoas, e hoje eu vejo o quanto eu consigo conversar com qualquer pessoa, independente do idioma. Assim, claro que tem momentos que a gente esquece uma palavra ou não lembra determinada expressão, mas assim, num contexto geral, nossa, o fato de ter a certeza de que eu consigo falar com qualquer pessoa faz muita diferença na minha vida. Durante as aulas eu via que isso era grande diferença no meu aprendizado dentro da Rockefeller. Quando eu tava no 4º livro
do curso da Rock. Eu reprovei e aquilo foi horrível pra mim, assim. Desde que eu me entendo por gente, eu nunca tinha reprovado em nada. Por mais que durante a trajetória de atuação, né, a gente é acostumado a levar não pelo meio do caminho ali. Mas em termos de estudo, na escola, eu sempre fui a melhor aluna, eu sempre tirei 10 em tudo. Então eu era muito mal acostumada nesse sentido, porque eu nunca tinha reprovado. Eu nunca tinha tirado uma nota ruim na vida e eu reprovei no quarto livro. Pra mim foi horrível, assim. Eu queria desistir. Eu cheguei em casa, falei pra minha mãe, não, eu não vou mais fazer isso porque não tá dando certo, eu não passei, então eu sou ruim, eu não vou mais fazer. E a minha mãe ficou tipo, não faz isso. A minha irmã fazia aula comigo, também tinha reprovado e tava decidida a continuar. E eu falei, não quero mais. Não vou, e eu sou teimosa. Aí minha mãe me convenceu a ir na Rockefeller, foi comigo, sentou eu, minha mãe e a dona da franqueadora para as duas tentarem me convencer a não desistir do curso. E eu, muito teimosa, fiquei, gente, não. O que adianta eu estar aqui? Por que eu vou fazer isso? E não sei o quê. Com muito custo, eu falei, beleza, vou fazer esse livro de novo então, que saco. Foi a melhor coisa que eu fiz, assim, porque se eu não tivesse feito, não teria acontecido as coisas que aconteceram depois, de conseguir viajar e me comunicar com as pessoas. Por pior que seja, você às vezes não ter a nota que você espera ou não conseguir atingir determinada pronúncia com perfeição, né? Se você insistir um pouquinho, uma hora dá certo. Eu tô em 2 projetos hoje, que um é de teatro, o outro é de audiovisual, e já tem um gravado que a gente tá conversando sobre a possibilidade de fazer legendas e traduções, porque a equipe que eu trabalho hoje, a gente participa de muito edital cultural e a gente envia esses projetos para participar de festivais. Então, as nossas expectativas são de conseguir entrar em festivais internacionais de cinema, e para isso, com certeza, o inglês vai fazer toda a diferença. E assim, talvez não agora, mas futuramente espero dar muitas entrevistas em inglês e poder desbravar o mundo inteiro, assim, falando o idioma.